A gente vem acompanhando também outro caso de violência contra a mulher, aquela mulher que foi agredida na feirinha do Tabuleiro. A vítima foi agredida pelo marido da tia. Tem até um vídeo, inclusive, que mostra isso. Vamos ao vivo com a Maria Maciel, que tem informações sobre esse caso. Maria, a polícia já ouviu o suspeito? Bom dia para você mais uma vez. Bom dia novamente, Edson. Sim, esse homem, né, o agressor que aparece nas imagens, ele já foi ouvido, prestou depoimento e inclusive já foi indiciado. A gente vai conversar agora com a delegada Ana Luísa Nogueira, que é responsável por esse inquérito, para falar um pouquinho como é que foi esse depoimento. Bom dia. Então, o que ele alegou em relação a essa agressão? Bom dia. Ele foi ouvido aqui em sede de delegacia de polícia e afirmou que o que ocorria de fato era uma questão patrimonial, porque pelas informações prestadas por ele, havia uma sociedade com relação à vítima e à companheira dele, no caso a tia da vítima. Só que a imagem é muito clara, né? Se verifica de forma muito cristalina os crimes de lesão corporal cometidos ali, também o de injúria. Então ele foi indiciado pelo crime de lesão corporal por violência de gênero e além da agressão física perpetrada, que foi informada pela mídia, né? Até pela prova técnica que aparece a imagem, ele também foi indiciado pelo crime de injúria, porque de acordo com provas constantes nos autos do inquérito, ele cuspiu na vítima e também proferiu palavras em tom depreciativo, né? Para discriminar a vítima na sua condição de mulher. Somadas as duas penas, se ele, enfim, isso fica no âmbito do Poder Judiciário, mas ele pode pegar uma pena aí de até 4 anos e meio. Ele vai responder, então, esse processo em liberdade. Isso, essa questão de eventual prisão fica a cargo do Poder Judiciário. Aqui na fase de Polícia Judiciária, nós já estamos em fase de conclusão desse inquérito, falta apenas a oitiva de uma testemunha para verificar uma outra infração penal que a gente está analisando nos autos, que é uma prática de importunação sexual, porque, segundo dados passados pela vítima, havia uma tentativa de assédio. Então, nós vamos apurar essa conduta e, ao final, o inquérito será concluído e encaminhado até a semana que vem, dentro do prazo legal de 30 dias, para o Poder Judiciário. O fato dele justificar, dizer que tinha uma dívida da vítima com a tia, isso nada justifica, né? E ele disse o quê? Na hora que agrediu, né? Ele agrediu, foi por conta da situação, ele já estava por ali quando viu a conversa da tia com a vítima? Exato. A alegação, para a gente, é apenas para fazer juntada e para robustecer o inquérito policial, até porque tem que ser ouvido todas as partes, mas a prova técnica é muito clara, a filmagem mostra de forma muito cristalina a prática da lesão corporal, então ele foi indiciado por esses crimes. E naquele momento mesmo, que as imagens, a gente tem acesso só às imagens, mas essas difamações, né, as palavras de baixo calão que ele falou contra a vítima, aí nada disso está, mas está nesse inquérito também. Exatamente. Além da informação prestada pela vítima, também houve outras testemunhas que estavam presentes no local do fato, que também tomaram conhecimento e que informam a prática do crime de injúria também, além da questão dele ter cuspido na vítima, também pelas palavras em tom depreciativo, né? Que infelizmente em algumas agressões físicas termina havendo um acúmulo também de agressões verbais perpetradas pelo agressor. Isso também vem sendo apurado aqui pela delegacia. É só importante fazer um registro para as vítimas, que a gente sempre orienta, da importância da solicitação de medidas protetivas de urgência, até para salvaguardar a integridade física delas. Só para fins estatísticos, no ano passado, houve no ano inteiro aqui em Maceió, foram expedidas 620 medidas protetivas e esse ano, apenas no primeiro semestre, nós já temos 607 medidas protetivas, juntando as duas delegacias aqui de defesa da mulher. Então a gente sempre reitera a importância das vítimas realmente fazerem a denúncia, não se intimidarem e solicitarem essa medida protetiva, que justamente vai evitar aí a ocorrência de um crime mais grave no futuro. Até porque, delegada, as vítimas normalmente têm medo de denunciar justamente por isso, porque o agressor, nesse caso, sabia onde ela morava, conhece a família, então sabe de tudo, então existia esse medo. Então, muitas vítimas deixam de denunciar justamente por isso, mas aí cabe uma medida protetiva que é justamente com essa finalidade. Exatamente, foi algo extremamente positivo que foi implantado com a Lei Maria da Penha, e isso é realmente justamente com esse objetivo de salvaguardar a integridade das vítimas e evitar que esse crime termine no futuro ocorrendo um crime de feminicídio, que é quando o bem jurídico tão grave, tão importante quanto a vítima, como a vida, termina sendo aí ofendido
pelo agressor. E mesmo naquele dia, né, foi um puxão de cabelo, ele arrastou, mas podia ter sido ainda pior se ele, caso tivesse armado, se tivesse evoluído ainda mais a discussão e todo aquele momento, né? Exatamente. Ok, muito obrigada, então, delegada, pela sua participação aqui no programa Fique Alerta. Então, a gente tem o desfecho parcial, pelo menos desse caso, né? Este homem, o agressor, que foi, então, indiciado pelos crimes de lesão corporal e injúria, e agora a polícia segue as investigações para apurar também essa denúncia de assédio sexual por parte da vítima. Eu volto com você, Edson. Pois é, Maria, e ontem a gente tinha mostrado até um vídeo do advogado de defesa, né, do agressor, dizendo que ali foi legítima defesa, ela partiu para cima dele, mas assim, a imagem deixa claro, como a delegada falou, houve uma agressão, não é? Houve uma lesão corporal, sim, e é claro, inclusive até com o exame que a vítima fez depois, as marcas no corpo são bem claras em relação a isso. Eu queria só fazer uma pergunta à delegada, não sei se é ela que está nesse caso, mas a gente está acompanhando também muitos outros casos de violência contra a mulher. Esse, que bom que o agressor já foi ouvido, né? Ontem a gente estava falando daquele outro agressor no posto de gasolina, não sei se é a delegada que está com esse caso também, do policial que agrediu com um tapa uma outra mulher no posto de gasolina. Infelizmente são casos que se repetem e nem sempre têm a ver com relacionamento, ou seja, as pessoas, nesse caso que a gente está vendo aqui, e nesse outro caso do posto de gasolina, as vítimas não tinham relacionamento com o agressor, né? Infelizmente tem aumentado, né, delegada, nos últimos tempos aqui, casos como esse. A senhora está nesse outro caso também ou não? Delegado Edson está perguntando a respeito daquele outro caso que a gente também noticiou e também chamou muita atenção, daquela agressão que ocorreu num posto de combustíveis, né? Que a mulher é derrubada após levar um tapa no rosto, né? Como é que está a situação? O inquérito foi concluído, a polícia inclusive pediu a prisão do agressor, do suspeito. Como é que está até o momento? Esse inquérito já está em fase de conclusão, já para remessa ao Poder Judiciário. Com relação à questão da expedição de mandado, aí fica a cargo do Poder Judiciário. O questionamento tem que ser feito diretamente ao Poder Judiciário. Mas a Polícia Civil entende que seria necessário, que essa seria a medida. Isso, houve a representação da prisão preventiva com preenchimento dos requisitos legais para garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e pela necessidade da própria vítima, que relatou aqui a questão de segurança dela, do sentimento de intimidação e da ameaça perpetrada. Mas aí não fica a cargo da polícia, né? Com relação a esse fato específico, nós já exaurimos aí as atividades de polícia judiciária. O Edson até comentou uma coisa que chama atenção nesses dois casos, que as vítimas e os agressores, eles não têm relacionamento entre si. Então, esses casos, eles são também muito comuns, mas muitos não denunciam, não é? É preciso fazer uma distinção, porque existem dois tipos de fatos relacionados à lesão corporal. Tem a lesão corporal simples, que é quando a pessoa não tem vínculo nenhum e tem aquela pena prevista no artigo 129 caput. Tem a lesão corporal por violência doméstica, que é aquela que foi incluída com a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, é o artigo 129, parágrafo 9º, e aí tem que haver uma relação de parentesco, via de regra. É ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro. Ou então, quando há uma relação de coabitação. Então, se não houver, se a pessoa, se o agressor não estiver nesse vínculo de parentesco, mas se vive na mesma residência, também pode responder pelo crime de lesão corporal na esfera da violência doméstica. E tem a lesão corporal por violência de gênero, que foi incluída recentemente, que aí é quando há uma questão de um ato discriminatório praticado, enfim, pelo agressor, pelo fato da vítima ser mulher. Nesse caso, a pena é de até 4 anos na lesão corporal. E aí é uma situação mais grave, né? Porque, inclusive, isso aí foi incluído junto com a tipificação recente que criou o crime de feminicídio, justamente para evitar esse tipo de ação penal, esse tipo de ação criminosa, em que o agressor se utiliza da vulnerabilidade da vítima, da condição, para praticar a infração penal. Independentemente de se enquadrar em quaisquer uma desses fatos, a vítima deve sim procurar a delegacia responsável nessas duas condutas, tanto por violência de gênero quanto violência incluída na noção da Maria da Penha, são apurados pelas duas delegacias de defesa da mulher aqui na capital. A delegacia da parte baixa e aqui é da parte alta, que fica no Salvador Lira. Se não houver relação de parentesco nem for violência de gênero, também é um crime, mas aí vai ser apurado pelas delegacias distritais, a depender do local onde o fato ocorreu. Mas a gente sempre reitera aí a importância da vítima realmente fazer esse registro na delegacia de polícia.
Ok, muito obrigada, então, muito bem explicado aí em relação a esses dois tipos, né, essas tipificações, e em relação a essa violência de gênero, né, essa violência contra a mulher, a gente faz sempre aquela pergunta, né, por que é violência de gênero? Será que se fosse um homem que tivesse ido ali cobrar aquela dívida, será que ele ia puxar esse homem também pelo pescoço, pelo cabelo? Será que aquela mulher que foi agredida no posto de gasolina, será que se fosse um homem, ele ia dar um tapa na cara desse homem também? Com certeza não, né? Então fica aí bem caracterizado por conta do gênero, né? Pela vulnerabilidade, pela fragilidade das mulheres em diversas situações. É com você, Edson. Perfeito, Maria. Agradeço a delegada, esclarecimento perfeito, né? Ela explicou, inclusive, as 3 formas aí de classificação de lesão corporal e o agravamento por ser mulher ou por ter um relacionamento aí se enquadrando na Lei Maria da Penha. E exatamente o seu exemplo foi perfeito, né? Se fossem homens, nesses 2 casos, né, não teriam acabado dessa forma, tanto na agressão no posto de gasolina, porque se ele tivesse, ele não ia ter dado um tapa, ia ter dado um murro e ia levar outro de volta, não é? Não foi, porque foi mulher, ele fez daquela forma. E nesse outro caso aqui, ele puxou pelos cabelos porque também era uma mulher. Se fosse um homem, com certeza ele não faria isso. Por isso que precisa ser apurado, precisa ser cobrado e a justiça precisa atuar. Muito obrigado, Maria, pelas suas informações ao vivo aqui no nosso Fique Alerta, tá? E é importante ressaltar que quem é vítima de violência, seja doméstica ou de gênero, tá? Precisa fazer o boletim de ocorrência. Vai na delegacia, presta depoimento, relata todos os detalhes, porque pode ser uma agressão menor agora, mas essa agressão cresce, aumenta e pode chegar até mesmo, em casos mais graves, de morte também, de homicídio, de feminicídio. Então é muito importante registrar esses casos na polícia. E a gente vai continuar acompanhando esse caso também do tapa, né, do policial que deu um tapa lá naquela mulher. E aí você já viu que a polícia já concluiu o inquérito. O inquérito foi concluído. A polícia pediu a prisão dele, do policial afastado. Até agora a justiça não se pronunciou, estamos aguardando, inclusive. É importante ter um posicionamento da justiça com rapidez, viu? Com rapidez, porque a vítima estava com medo até de prestar depoimento. Por quê? Porque o agressor está solto, está livre e portando arma também. Portando arma.